Você tomou uma decisão nos últimos 5 segundos. Não percebeu, mas tomou. Decidiu continuar ouvindo ou decidiu que vai pular esse vídeo em breve. E é exatamente assim que funciona a sua vida inteira. Não são as decisões que você senta para pensar, aquelas que você anota no caderno e analisa com calma, que definem o rumo da sua história. São as decisões invisíveis, aquelas que acontecem no piloto automático, no espaço entre um pensamento e uma ação, no silêncio entre abrir os olhos de manhã e colocar o pé no chão. A maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega a mente para o celular, para as notificações, para as urgências dos outros. E sem perceber acabou de tomar a primeira grande decisão do dia, que foi deixar outra pessoa definir a direção das próximas horas. Se a primeira decisão do dia já não é sua, como é que as outras seriam? Você está terceirizando o leme do seu próprio barco para quem nem sabe que está no comando. E isso não acontece porque as pessoas são fracas. Acontece porque ninguém ensina que o momento de acordar é um momento de poder. A sociedade inteira está desenhada para que você reaja ao que aparece, e não para que você decida o que vai aparecer. Desde criança você é treinado para responder perguntas, não para fazer as perguntas certas. E a pergunta mais importante do dia é justamente aquela que ninguém te ensinou a fazer quando abre os olhos. O que eu escolho criar hoje? Esse vídeo não é sobre motivação barata. Não é sobre frases bonitas para você salvar e nunca mais olhar. Isso aqui é sobre um mecanismo real que acontece dentro de você todos os dias e que, quando você aprende a dominar, muda literalmente o rumo de tudo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, fica comigo até o final. Deixa seu coração nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. A paralisia como escolha. Tem uma mentira que a maioria das pessoas conta para si mesma todos os dias. A mentira é essa: eu ainda não decidi. Quando alguém diz que ainda não decidiu, na verdade, já decidiu. Decidiu ficar parado. Decidiu transferir para o amanhã aquilo que o hoje está pedindo com urgência. A não decisão não é um estado neutro. Ela é uma escolha ativa de permanecer exatamente onde está. E o que essa espera faz com o corpo é devastador. Quando você vive num estado constante de indefinição, o seu cérebro interpreta aquilo como ameaça. O cortisol sobe de forma crônica, como um gotejamento constante que vai envenenando silenciosamente. A qualidade do sono despenca, a capacidade de raciocinar com clareza diminui dia após dia. Você já reparou que nas fases da vida em que você estava mais indeciso, eram também as fases em que se sentia mais cansado, mais ansioso, mais irritado? Não era coincidência. Era o seu organismo pagando o preço de uma conta que você se recusava a quitar. E o pior é que a indecisão se disfarça de prudência. A pessoa diz: estou sendo cauteloso, estou esperando o momento certo, mas o momento certo é uma invenção de quem tem medo de errar. As pessoas que você admira, que construíram algo real, nenhuma delas esperou o momento certo. Elas criaram o momento possível com o que tinham. Agiram com informação incompleta, com medo no peito, com dúvida na cabeça. Mas agiram. O medo de errar é, no fundo, o medo de se responsabilizar, porque no instante em que você toma uma decisão, você assume autoria sobre a sua vida. E o que ninguém te conta é que se você não decidir, também vai dar errado. Só que vai dar errado sem você ter tentado. E carregar o peso de nunca ter tentado é infinitamente mais pesado do que carregar o peso de ter tentado e aprendido. Decidir pelo que você quer sentir. Agora, eu preciso que você mude uma chave na sua cabeça. Quando a maioria das pessoas vai tomar uma decisão importante, a primeira pergunta que fazem é: o que eu ganho com isso? Quanto vai me dar de retorno? Essas perguntas não estão erradas, mas estão incompletas. São perguntas de superfície. Elas medem o que você vai acumular, mas não medem quem você vai se tornar no processo. Existe uma pergunta anterior que quase ninguém faz. Como eu quero me sentir vivendo essa decisão?
Não depois de alcançar o resultado. Durante. Nos dias comuns, nas manhãs em que ninguém está aplaudindo. Parece sutil, mas é a diferença entre construir uma vida que parece boa por fora e uma vida que é boa por dentro. Tem gente que decidiu pela carreira que dá mais dinheiro, e hoje acorda com um vazio que salário nenhum preenche. Tem gente que decidiu pelo relacionamento que fazia sentido no papel, e hoje vive ao lado de alguém com quem não consegue mais trocar uma conversa real. Essas pessoas não erraram na decisão, erraram no filtro. Usaram o filtro do ter quando deveriam ter usado o filtro do ser. Existe uma sabedoria antiga que diz que, acima de tudo, você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não é poesia. É um princípio decisório. O estado do seu interior determina a qualidade de tudo que sai de você, inclusive suas escolhas. Quando você decide a partir do que quer sentir, do estado emocional que quer habitar, as decisões ganham uma clareza diferente, porque aí você não está mais perseguindo coisas, está construindo uma experiência de vida. E a experiência é o que fica quando tudo o mais se vai. O carro muda, a casa muda, o cargo muda. Mas a sensação de estar vivendo alinhado com quem você realmente é, essa não tem prazo de validade. Toda grande decisão é binária. Existe uma armadilha que pega as pessoas mais inteligentes com uma facilidade absurda. É a armadilha da complexidade. Quando uma decisão importante aparece, a tendência natural é complicar. Lista de prós e contras, cenários hipotéticos, 10 opiniões diferentes. E depois de tudo isso, a pessoa continua sem decidir. Porque quanto mais variáveis você coloca na mesa, mais difícil fica enxergar com clareza. O que os grandes realizadores entenderam é algo que parece simples demais para ser verdade. Toda grande decisão, quando você tira o ruído, é binária. Existem apenas 2 caminhos. Um que te mantém onde você está e outro que exige algo de você que ainda não deu. Pode ser coragem, pode ser disciplina, pode ser um sim que você está adiando ou um não que você tem medo de pronunciar. Mas a escolha real é sempre entre o conforto do conhecido e o desconforto do crescimento. Pensa na última decisão importante que você ficou remoendo por semanas. Se você for honesto consigo mesmo, no fundo já sabia o que precisava fazer desde o primeiro dia. O que te travou não foi falta de informação, foi sobra de medo. E o medo tem uma estratégia brilhante para te manter parado. Ele se veste de análise. Faz você acreditar que está sendo racional, quando na verdade está sendo refém. Quando você começa com o fim em mente, quando visualiza onde quer chegar, sabe qual dos 2 caminhos vai naquela direção. A próxima vez que sentir que precisa de mais tempo para pensar, se pergunte: eu preciso de mais tempo para pensar ou preciso de mais coragem para agir? Na maioria das vezes, a resposta é a segunda. E a coragem não aparece antes da ação. Ela aparece durante. A inteligência que você ignora. A gente foi ensinado a acreditar que boas decisões nascem da cabeça, do raciocínio lógico, da análise fria. E sim, o raciocínio importa. Mas ele não é o primeiro a falar. Antes de qualquer pensamento estruturado, o seu corpo já respondeu. Aquele aperto no peito quando alguém te faz uma proposta que não está certa, mesmo que no papel pareça perfeita. Aquela energia que sobe quando você ouve sobre uma oportunidade que te acende por dentro. Aquele nó no estômago quando está prestes a aceitar algo que vai contra o que você realmente acredita. Isso não é emocionalismo, é inteligência biológica. O seu sistema nervoso processa a informação muito antes do córtex pré-frontal ter tempo de montar um argumento, e a qualidade desses sinais depende diretamente do estado do seu corpo. As suas piores decisões provavelmente foram tomadas quando você estava dormindo mal, comendo de qualquer jeito, intoxicado de estresse. Quando o corpo está inflamado, quando o intestino está comprometido, quando o sono é fragmentado, a leitura que o seu organismo faz da realidade fica distorcida. É como tentar enxergar com a lente embaçada. Cuidar do corpo não é vaidade, é estratégia decisória. A pessoa que dorme bem,
que se alimenta de forma inteligente, que movimenta o corpo com consciência, essa pessoa não é só mais saudável. Ela é mais lúcida. Ela percebe sinais que outros não percebem. E lucidez é a matéria-prima da boa decisão. O efeito cascata. A gente tem uma tendência perigosa de romantizar a grande decisão. Aquele momento cinematográfico em que a pessoa larga tudo, muda de cidade, começa do zero. Existem momentos assim, mas eles são raros. E quase nunca são o que realmente mudou a vida dessas pessoas. São a ponta do iceberg. A parte invisível é feita de milhares de microdecisões que ninguém filmou e ninguém aplaudiu. A verdade é que a maioria das vidas muda num acúmulo silencioso de microdecisões que pareciam insignificantes no momento. O que você come nos primeiros 30 minutos depois de acordar afeta a sua clareza mental por horas. A primeira informação que consome programa o filtro pelo qual vai interpretar tudo naquele dia. A forma como responde à primeira dificuldade da manhã cria o padrão de como vai reagir a todas as outras. Existe um princípio que diz que tudo o que um homem planta, isso também vai colher. Não é uma ameaça, é uma mecânica. Cada microdecisão é uma semente. O problema não é uma semente ruim isolada. O problema é quando você planta as mesmas sementes ruins todos os dias, durante anos, e depois se pergunta por que a colheita não presta. Você não precisa de uma revolução. Precisa de uma correção de rota de 5 graus. 5 graus num avião que sai de São Paulo pode ser a diferença entre chegar em Lisboa ou chegar na Noruega. Comece por uma única microdecisão diferente amanhã de manhã. Uma só. E observe o que acontece quando você mantém essa decisão por 30 dias consecutivos. O efeito cascata vai te surpreender. A arte de não voltar atrás. Decidir é difícil, mas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil vem depois. Vem quando o entusiasmo inicial evapora, quando a novidade se transforma em rotina e a realidade começa a testar a sua decisão com uma persistência quase cruel. Vem quando as pessoas ao redor começam a questionar. Quando os primeiros obstáculos aparecem, quando os resultados demoram mais do que você esperava, quando aquela voz interna sussurra que talvez você tenha errado, que talvez fosse melhor ter ficado onde estava, que talvez o caminho antigo fosse mais seguro. É nessa hora que a maioria volta atrás. Não volta de forma declarada, não diz em voz alta, eu desisti. Volta aos poucos, vai afrouxando o compromisso, vai criando exceções, vai deixando os velhos hábitos entrarem de novo pela porta dos fundos, até que um dia olha e percebe que está exatamente onde estava antes de ter decidido mudar. E ao voltar atrás, não apenas perde o progresso, perde algo muito mais valioso, que é a confiança na própria capacidade de sustentar uma escolha. Essa perda é devastadora porque é invisível. Não aparece em nenhum indicador, não aparece em nenhum exame, mas corrói a estrutura interna de uma forma que afeta todas as decisões futuras. Cada vez que você toma uma decisão e recua, você está ensinando ao seu cérebro que as suas decisões não são confiáveis. E o cérebro aprende rápido. Com o tempo, esse padrão cria uma pessoa que tem medo de decidir qualquer coisa, porque já sabe, inconscientemente, que vai abandonar no meio do caminho. Já sabe que o entusiasmo vai passar, que a dificuldade vai vir e que quando vier, vai recuar. E aí, se instala um ciclo vicioso onde a pessoa decide, recua, perde confiança, decide menos, recua mais fácil, perde mais confiança. E esse ciclo pode durar anos, décadas, uma vida inteira, sem que a pessoa entenda por que se sente tão incapaz de mudar de vida. Blindar uma decisão não é teimosia. Não é ignorar sinais legítimos de que algo precisa ser ajustado. É compromisso com a versão de você que tomou aquela decisão por uma razão real. Porque quando você decidiu, havia uma verdade ali. Havia uma clareza momentânea que atravessou o medo e tocou algo genuíno. E essa verdade não desaparece só porque ficou difícil. Ela fica encoberta pelo ruído, mas continua ali, esperando que você a reencontre. E existem formas práticas de proteger uma decisão contra o desgaste natural do tempo e da pressão.
A primeira é queimar a opção de retorno. Quando você comunica a sua decisão publicamente, quando você cria fatos concretos a partir dela, quando você envolve outras pessoas no processo, quando você dá passos que tornam o caminho de volta mais custoso do que o caminho para frente, voltar atrás deixa de ser uma opção fácil. E quando não é fácil voltar, uma coisa interessante acontece. Você encontra um jeito de avançar. Porque a criatividade humana é mais ativada pela necessidade do que pela inspiração. A segunda é renovar diariamente a razão da decisão. Não basta decidir uma vez. Você precisa redecidir todos os dias até que a decisão vire identidade. Até que não seja mais algo que você faz, mas algo que você é. E existe uma orientação poderosa que fala sobre focar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma técnica de blindagem mental, de uma eficácia impressionante. Quando você ocupa a mente com o que é verdadeiro sobre a sua decisão, quando se lembra diariamente do porquê, quando reforça a razão original com consciência e intenção, não sobra espaço para a dúvida instalar o caos. A dúvida precisa de vácuo mental para crescer. Se você preenche esse espaço com verdade e propósito, ela simplesmente não tem onde se plantar. Sua nova manhã começa agora. Se você chegou até aqui, já demonstrou algo que a maioria não tem, que é a disposição de ouvir algo até o final antes de agir. Num mundo onde as pessoas pulam de vídeo em vídeo sem terminar nenhum, onde a atenção se fragmentou a ponto de um conteúdo de 60 segundos já parecer longo demais, você ficou. E isso, por si só, já diz muito sobre o tipo de decisão que você é capaz de tomar. Porque ficar quando é fácil sair é, em miniatura, a mesma habilidade que você vai precisar para sustentar as grandes decisões da sua vida. Mas ouvir sem agir é apenas entretenimento. É consumo intelectual que alimenta a ilusão de progresso sem gerar nenhum movimento real. E esse vídeo não foi feito para te entreter, não foi feito para te dar aquela sensação agradável e passageira de que agora vai ser diferente. Foi feito para te mover, para criar um antes e depois no seu dia, não na teoria, na prática. Então aqui vai algo simples, tão simples que a sua mente vai querer rejeitar por parecer simples demais. Amanhã, quando você abrir os olhos, antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, antes de lembrar dos problemas, antes de checar quem mandou mensagem, antes de olhar que horas são, faça uma única coisa. Coloque a mão no peito e se pergunte: qual é a decisão que eu estou evitando? Não pense na resposta, sinta. Deixe que o corpo responda antes da mente. Porque se você prestou atenção no que falamos até aqui, sabe que o corpo é mais rápido, mais honesto e mais preciso do que qualquer análise racional. E a resposta já está aí. Já estava antes de você dar play nesse vídeo. Já estava quando você leu o título e sentiu algo se mexer dentro de você. Já estava quando, em algum momento nos últimos minutos, uma situação específica da sua vida veio à mente sem você ter chamado. Você sabe qual é a conversa que precisa ter. Aquela que adia há semanas, talvez meses. Sabe qual é o passo que precisa dar. Aquele que te assusta não porque é perigoso, mas porque é irreversível no melhor sentido da palavra. Sabe o que precisa largar? Aquele peso que já não te pertence, mas que você carrega por hábito, por culpa, por medo do que os outros vão pensar. E sabe o que precisa abraçar? Aquele chamado que volta sempre, que aparece nos momentos de silêncio, que insiste mesmo quando você tenta ignorar. O que faltava não era informação. Você já tem informação demais. O que faltava era alguém te dizendo, olhando nos seus olhos, mesmo que através de uma tela, que você tem permissão para confiar no que já sabe, que não precisa de mais um curso, mais um livro, mais uma opinião, mais uma confirmação externa para agir, que tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando apenas a decisão de ser usado. E eu estou te dizendo agora, existe uma força e uma coragem que já foram colocadas dentro de você
antes mesmo de você ter consciência delas. Elas não foram colocadas ali por acidente. Não estão lá de enfeite. Estão lá porque em algum momento seriam necessárias. E esse momento pode ser amanhã de manhã. Essa força não depende de circunstância, não depende de aprovação, não depende de condição perfeita, não precisa que o cenário seja favorável, que o timing seja ideal, que todos ao redor concordem. Depende apenas de uma coisa, da sua decisão de usá-la. De olhar para dentro e dizer, hoje eu uso o que já tenho, em vez de esperar pelo que ainda não veio. Amanhã de manhã vai ser diferente. Não porque o mundo mudou. O mundo vai ser exatamente o mesmo. Os problemas vão estar lá, as contas vão estar lá, as dificuldades vão estar lá. Mas você não vai ser o mesmo, porque você ouviu algo hoje que ligou uma chave. E quando a chave liga, quando algo dentro de você acende e ilumina o que antes estava escuro, não tem como fingir que ainda está escuro. Você pode até tentar, mas agora já viu. E quem viu não consegue mais desviar o olhar para sempre. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que essas palavras estavam falando diretamente com você e com a situação que está vivendo agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser aquela pessoa que você sabe que está travada, que está sofrendo com uma decisão que não toma, que está vivendo no modo automático sem perceber. Deixa seu coração, se inscreve no canal, ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo novo aqui pensado para te ajudar a construir, decisão por decisão, a vida que você sabe que merece. A decisão é sua. Sempre foi. E agora, mais do que nunca, você sabe disso.